Boa tarde! Estamos de volta então nessa quinta-feira. Ontem, na quarta, eu e Paulo Capelli entrevistamos Eduardo Tagliaferro. Para quem não sabe, para quem não está a par da história, Tagliaferro é ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e ele é acusado de ter soltado, vazado mensagens do gabinete paralelo de Alexandre de Moraes que servia para derrubar e censurar as redes sociais, os posts de parlamentares da direita. Ontem nós conversamos com ele aqui, vários trechos importantes dessa entrevista, e eu quero falar sobre isso também hoje com Mário Sabino, colunista do portal Metrópolis. Sabino, muito boa tarde. Bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Joia, Sabino, olha, ontem falamos com Tagliaferro, ele que prestou aí um depoimento, né? Conversou lá com os parlamentares na Comissão de Segurança na terça-feira no Senado Federal e aí explicou de que forma e quais as provas ele teria sobre esse gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Falamos com ele ontem aqui, até já a gente solta um trecho que você destacou na sua coluna, que ele disse que não teria feito essas denúncias aqui no Brasil porque estaria preso ou estaria morto e por isso decidiu então dar a sua escapulida para a Itália. Mas eu queria saber a sua análise, queria ver a sua análise sobre esse caso do Tagliaferro em pleno julgamento no Supremo Tribunal Federal. Bom, obviamente é uma coreografia idealizada pelo Flávio Bolsonaro, né? Colocar o Eduardo Tagliaferro para falar a uma comissão do Senado no mesmo dia do início do julgamento do Jair Bolsonaro e dos demais réus na ação por tentativa de golpe de Estado. O Eduardo Tagliaferro, ele não digamos assim, um fenômeno isolado, né? Ele vem na sequência de duas reportagens, né, a respeito de supostas lambanças no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira reportagem foi publicada no ano passado, já faz um ano, né, na Folha de São Paulo, com uma troca de mensagens entre o gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF e o pessoal do TSE, que fazia parte daquela assessoria especial contra a disseminação de desinformação, uma coisa assim. Muito bem. A maior parte desse material é de troca de mensagens entre o juiz Ayrton Vieira, que fazia parte do gabinete do ministro, e o próprio Eduardo Tagliaferro. E você vê ali, pelo teor das mensagens, né, que havia um trânsito de mensagens fora do radar oficial, em que o gabinete do ministro encomendava material a ser depois colocado em documentos oficiais pelo TSE. Né? Na época, que isso veio à tona, o ministro e o próprio STF, né, disseram que não havia nenhum problema nisso, e a coisa meio que morreu, né? Embora fosse de uma gravidade absoluta, né? Depois disso, este ano, há pouco tempo atrás, dois jornalistas, Eli Vieira e Davi Agape, né, publicaram uma nova leva, né, de mensagens que mostravam agora coisas também sérias, né? Por exemplo, a história do relatório, né, que teria sido encomendado ao TSE a partir de uma matéria jornalística publicada aqui no Metrópolis, inclusive, né, sobre os tais empresários que, num grupo privado de WhatsApp, mostravam seu inconformismo com a eleição do Lula, né, e falavam em golpe de Estado. Esse relatório teve, segundo o Tagliaferro, a sua data alterada para parecer que a decisão do ministro de ordenar a PF que fizesse busca e apreensão na casa desses empresários
parecia que essa decisão tivesse sido baseada numa análise técnica, uma apuração técnica, e, no entanto, foi baseada numa matéria jornalística, né? Além disso, essa matéria, quer dizer, mostrava outras coisas, né? E agora o Talhaferro não só reafirma tudo que foi publicado, como essa coisa do jornal, me parece que foi, na verdade, no depoimento do Talhaferro, né? Na segunda matéria trazia outras coisas, eu estou me confundindo aqui. Mas, enfim, é uma massa crítica, né, de informações e de acusações, né, que deveriam ser levadas mais a sério, não estarem restritas, ao meu ver, ao limbo do bolsonarismo onde elas foram colocadas, porque são acusações graves, elas estão agora acompanhadas de documentos. Então, assim, voltando à história dos empresários do grupo de WhatsApp, né, o Talhaferro mostrou, né, inclusive os metadados nessa troca de mensagens à comissão do Senado. Então, essas denúncias, essas acusações do Talhaferro, têm documentos que precisariam ser periciados, né? Isso não deveria morrer e ser relegado, repito, ao limbo do bolsonarismo, porque a gente está tratando de coisa muito séria. Quer dizer, guardadas as devidas diferenças, o que está se vendo é uma comunicação, supostamente, né? Uma comunicação entre o Alexandre de Moraes, a PGR e a equipe que fazia parte ali do TSE, né, de maneira clandestina, quer dizer, guarda as devidas proporções, é mais ou menos o que aconteceu na Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato foi acusada desse tipo de coisa, ou seja, comunicações indevidas, combinações, arranjos, né, tudo isso feito às escondidas, e é o que parece termos nesse caso também, certo? Inclusive, no caso do Paulo Gonet, o Eduardo Talhaferro diz que o Procurador-Geral da República combinava ações, obedecia a ordens diretas do juiz, no caso o ministro Alexandre de Moraes. E nesse ponto, então, é muito parecido com a acusação que foi feita contra a Lava Jato e que levou à anulação das condenações dos envolvidos na roubança da Petrobras. Então, é uma coisa, sabe, Neila, que eu acho que deveria ser investigado, né? Deveria ter uma auditoria independente para verificar esses documentos que o Eduardo Talhaferro apresentou. Não basta, você entendeu, o ministro negar, ou o STF dizer que está tudo bem, né? Era preciso que isso fosse objeto, né, de uma iniciativa do Ministério Público, né, que é, pela Constituição, um órgão autônomo, não está vinculado a nenhum poder e que tem como sua atribuição investigar, né, crimes ou supostos crimes que possam atentar contra a sociedade brasileira, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Quer dizer, eu não estou aqui dizendo que tudo que o Eduardo Talhaferro tudo que ele diz é verdade. No entanto, isso precisa ser investigado, né? Porque, volto a dizer, está acompanhado de matérias jornalísticas, uma delas publicada na imprensa tradicional, né, inclusive, que é a Folha de São Paulo. Esse depoimento do Eduardo Talhaferro foi repercutido aqui no Metrópolis, né, e foi repercutido também no Estadão, né? Mas, enfim, não deveria ser objeto de uma cobertura mais extensiva, né, mais extensa e intensiva da parte da imprensa brasileira. Eu acompanhei, Sabino, essa audiência da Comissão de Segurança Pública quase que inteira, assim, foram 9 horas de audiência, então eu me revezei entre o julgamento de Bolsonaro e a audiência lá da comissão. E teve um momento que a senadora Damares
entre outros parlamentares, pediram que esses documentos fossem minuciosamente analisados pela Advocacia do Senado e que fossem remetidos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Mas a intenção aí era tentar interromper o julgamento de Jair Bolsonaro. E aí é onde você tem razão, Sabino. O STF também não é o órgão responsável por receber esses documentos e analisar. É o Ministério Público que tem agora essa responsabilidade de receber, analisar minuciosamente e depois fazer ali a sua reportagem, reportar se isso vai ser, continuar sendo investigado ou não. Agora, centenas, milhares de mensagens, centenas de documentos foram apresentados pelo Tagliaferro e ele mostra mesmo como é interessante que ele mostra não só as mensagens, mas ele mostra o número de IP, ele mostra documentos e provas que comprovam mesmo que aquilo saiu do TSE, que aquilo eram conversas com assessores ou os outros assessores, principalmente o Ayrton, né, que você citou, do Tribunal Superior Eleitoral, num momento crítico, num momento pré-eleitoral. Ou seja, a gravidade disso também numa influência nas eleições é enorme. E é isso, o Capelli perguntou para o Tagliaferro por que ele não fez essa denúncia antes e ele teve que responder, obviamente, que para quem ele iria denunciar, para quem ele iria falar, e se ele o fizesse, ele estaria preso ou morto. Então, se sentiu acuado, acabou saindo do Brasil e hoje denuncia. Eu gostaria que, eu me atrapalhei na hora que falei da reportagem do Eli Vieira e do Davi Agape, né? Eu acreditei a eles a história do grupo de mensagens dos empresários. Dos empresários. Né? Na verdade, isso está no depoimento, né? Dado prestado ontem pelo Tagliaferro à comissão do Senado. Na verdade, a segunda reportagem, essa do Oliveira e do Davi Agape, o aspecto principal dela, a meu ver, é que eles mostram que teria sido montado um gabinete de inteligência clandestino no TSE que fornecia atestados ideológicos sobre os detidos do 8 de janeiro. E esses atestados teriam sido usados pelo ministro Alexandre de Moraes para decidir sobre quem seria mantido preso ou não. Ou seja, você pegar a opinião de um sujeito e a opinião de um sujeito ser motivo para o seu encarceramento é uma coisa, chega a ser assustador. Assustador. Né? Então o conjunto dessa obra toda, isso que você falou, quer dizer, o Eduardo Tagliaferro ontem mostrou supostos dados que comprovariam que os seus documentos são verdadeiros. Então, era preciso que houvesse uma instância, ou o Ministério Público, no caso, como eu disse, né, que da posse desses documentos fizesse uma análise, né, para abrir ou não uma investigação. Né? A coisa no Brasil está muito estranha, né? Porque o que antes era motivo de escândalo, né, e que tinha uma gravidade muito menor, como no caso da Lava Jato, das mensagens que foram hackeadas por aquele hacker, as mensagens do Deltan Dallagnol, quer dizer, aquilo, a meu ver, é de uma gravidade semelhante ou até menor do que nós estamos vendo aqui, hoje, né, e que não é objeto de nenhum tipo de investigação de um órgão como o Ministério Público. Agora perguntamos também ao Tagliaferro se o Senado pediu esses dados e essas informações para uma investigação mais aprofundada. Ele disse que pediram, no caso da abertura de uma CPMI, no caso da abertura de um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, e que ele estaria disposto, claro, a fornecer todo esse material para essa possível comissão que vai pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, mas já sabemos que o Davi Alcolumbre não é favorável e não vai passar isso para frente. Né? Veja, eu acho, independentemente aqui dos personagens envolvidos, né, o fato em si a acusação é grave, mas é grave para as instituições brasileiras, né? Assim, não se deve tomar isso
pessoalmente, entendeu? No nível pessoal, eu Sim. acho. É óbvio que quem a pagar as consequências serão sempre indivíduos. Mas a questão aqui é muito maior, quer dizer, se houve o uso indevido do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal, né, para que esses inquéritos que estão sob o comando do ministro Alexandre de Moraes tivessem um encaminhamento, isso é grave, independentemente, como eu disse, das pessoas envolvidas. É preciso que se verifique isso, até porque isso não pode acontecer recorrentemente, né? O Eduardo Talhaferro, Neila, é importante dizer, quer dizer, ele antes que a matéria da Folha viesse à tona, muito antes, ele havia sido demitido do TSE, acusado de violência doméstica, né? Sim. E aí, um ano depois, mais ou menos, a Folha publica essas mensagens. E aí, obviamente, a suspeita do vazamento recai sobre o Eduardo Talhaferro, né? Teria sido uma vingança dele, qualquer coisa que o vale. E aí ele pressentindo que seria preso pelo Alexandre de Moraes, ele foge para a Itália, né? E a prisão é decretada e o Alexandre pede a extradição do Talhaferro ao governo italiano. Mas, veja, esse trecho cabuloso, digamos assim, né, negativo, não tira do Talhaferro, certo? A credibilidade necessária para que se proceda a uma investigação. Porque a gente está falando, não está falando apenas de palavra, a gente está Não. falando de mensagens que foram publicadas pela Folha de São Paulo, foram publicadas pelos dois jornalistas depois, está se falando agora de documentos apresentados pelo Eduardo Talhaferro a uma comissão do Senado. Então, assim, é uma coisa que tem uma dimensão mais séria do que querem fazer crer os detratores do Talhaferro. É óbvio que existe uma má vontade em relação ao Talhaferro, porque ele está sendo explorado pelos bolsonaristas neste momento em que o Jair Bolsonaro está sendo julgado. Evidentemente que há uma exploração política disso, né? Uma tentativa de esvaziar o julgamento, ou de colocar em xeque o julgamento, mas nada disso, repito, retira a gravidade do que já foi publicado e do que foi mostrado, né, em termos de documentação. É, isso você tem toda a razão. Não dá para o Tagliaferro cair no pacote dos bolsonaristas e se tornar apenas uma arma contra o julgamento do 8 de janeiro, da suposta trama do golpe. Não, É, e ser visto como um sujeito que não está trazendo nada de novo, nada de relevante, né? Não pode haver uma conspiração do silêncio em torno do que ele está mostrando e em torno também do que já foi apresentado, né, por matérias jornalísticas. exatamente, não dá para colocar tudo no mesmo bolo. Ele diz, inclusive, Sabino, disse ontem que tem muito mais ainda para apresentar. Perguntei para ele quando é que ele iria apresentar essas provas. Ele disse que vai ser a conta-gotas, porque se ele apresentar tudo, ele vai trabalhar no mesmo modus operandi do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele disse que a conta-gotas, a partir de agora, ele vai apresentar o restante dessas informações e disse também, aí aproveitando o gancho bolsonarista, que pode ser que ele se una a Eduardo Bolsonaro na Itália para tentar maiores sanções a Alexandre de Moraes junto à Europa, né, o Parlamento Europeu, e também junto ao Donald Trump, tentando aí maiores sanções além da Magnitsky É, para o Donald Trump, com o Donald é Trump. a partidarização, né, desse material, do que está sendo mostrado e dito pelo Eduardo Talhaferro, evidentemente joga contra, né, a verificação pelo Ministério Público e também a cobertura da imprensa, né, necessária, né, sobre isso tudo. É, quanto a essa história de Europa, eu só gostaria de comentar aqui nele Sim, que, embora haja governos na Europa, né, da União Europeia,
mais à direita, né, como é o caso da própria Itália, que tem como primeira-ministra a Giorgia Meloni, isso não significa que haverá sanção europeia contra o Brasil. Aliás, eu duvido que haja, certo? Duvido que haja, porque, inclusive, nesse momento é um momento delicado de final de negociação, né? Na verdade, a negociação já foi feita, agora é de ratificação, né, do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, né? Há muitos interesses envolvidos. Os europeus não são propensos a tomar sanções, a adotar sanções, né, contra países democráticos, né? É importante que se veja que essa sanção adotada ou as sanções, o pacote de sanções adotado pelo Trump é uma exceção, né? É uma exceção porque há uma proximidade entre o Trump e a família Bolsonaro, não só ideológica, mas também pessoal, né? Embora o Sim. Trump tenha dito que não é amigo do Jair Bolsonaro, eles tiveram alguns encontros, enfim, tem ali uma certa proximidade. No caso da Europa, isso não existe, né? Isso não existe. Existe talvez no caso do Viktor Orbán, da Hungria, né? Aliás, foi na embaixada da Hungria que o Bolsonaro ensaiou, digamos assim, uma fuga do Brasil, né? Mas esses países dificilmente adotarão sanções unilaterais ou individuais, entendeu? Eles fazem parte da União Europeia, né? E como parte integrante da União Europeia, eles nem têm tanta autonomia assim, né? Seria politicamente complicado que um país ou dois países desse grupo adotasse sanções desse porte contra um país democrático, né, e que é um país que faz parte do Mercosul, com o qual está sendo finalizada aí a ratificação de um acordo gigante do ponto de vista comercial. E uma Certo? Então, negociação que você demorou muito para ser feita, né? sim, 20 anos, né? Não se sabe, aliás, se ocorrerá mesmo. As resistências internas em determinados países continuam muito grandes. O exemplo disso é a França, né? Mas, de qualquer maneira, é alguma coisa aí que pode sair num curto espaço de tempo, né? E que não duvido que alguém arriscará qualquer coisa para adotar sanção contra o Brasil por causa do Bolsonaro, né? Então, isso tudo, nesse aspecto aí, eu duvido muito, né? Duvido muito que o Eduardo Bolsonaro tenha sucesso, o mesmo sucesso na Europa que teve nos Estados Unidos. Agora, fato é, e você também disse isso, que o assunto talha-ferro não está sendo tão divulgado aí, amplamente divulgado pela imprensa, por estar aí diretamente ligado neste momento aos bolsonaristas, né? Então, falta divulgação também desse assunto agora. Eu acho que, claro, que a cobertura da imprensa também teria de ser uma cobertura investigativa, né? Com tantos repórteres investigativos de altíssima qualidade que a imprensa brasileira tem, né? Eles poderiam, se é que já não estão fazendo, né? Mas enfim, mas eles poderiam empreender uma investigação independentemente do Ministério Público ou qualquer outra instância governamental entrar na história ou não, né? Veja, pode-se concluir que o Eduardo Talhaferro está mentindo, né? Ou que está exagerando, né? Ou que esses documentos não são exatamente o que ele está mostrando, ou que são apenas uma parte de um contexto que não é bem assim, né? Veja, o benefício da dúvida tem que ser dado, né? Sim. Agora, já tem material suficiente para que uma investigação seja feita, entende? E isso, assim, independentemente de beneficiar A ou B, ou de prejudicar A ou B. Eu volto a dizer, quer dizer, o interesse aqui é nacional, né? É o interesse do país, né? Em verificar se instituições que estão aí para fiscalizar, para julgar, né? Etc., e mesmo para investigar, elas não foram contaminadas, né, por um modus operandi que não condiz com a legalidade.
sigamos acompanhando. Vamos acompanhando isso, Sabina. Vamos ver onde é que vai dar e que conta-gota é esse que o Talhaferro vai continuar soltando, além do julgamento que recomeça na semana que vem, na próxima terça-feira. Obrigada pela participação, pela análise. Te espero de novo na terça-feira, Tá Sabina. bom, tá bom. Até lá. Tchau. Até. Tchau, tchau.